paz seja convosco. Eu sou a pastora Dinay e estou aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra do Senhor. Estamos nesse propósito de 21 dias de jejum e oração e o tema que nós vamos estudar hoje é coração sincero com Deus. O que é sincero? É sem cera. E o texto que nós vamos ler está lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 17, 18 e 19. Eu acredito que esse texto você já conhece, a história você já conhece. Trata do filho pródigo que resolveu deixar a casa do pai e ir embora e gastou todos os seus bens. Em um determinado momento, o texto vai dizer no versículo 17, que ele caindo em si, ele tomou uma decisão de voltar à casa do pai. E nessa decisão, o texto vai dizer que ele levantou. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Também ele disse, quando eu chegar diante do meu pai, eu vou dizer, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Esse jovem, ele teve um coração quebrantado, apesar de todo o erro que ele havia cometido com o seu pai, com a sua família. E Salmos, no capítulo 51, no versículo 17, diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita, um coração quebrantado e um espírito contrito o Senhor não vai desprezar. Muitas vezes quando nós falamos um coração sincero com Deus, logo vem a história de Davi, o homem Davi, que a Bíblia menciona como um homem segundo o coração de Deus. Mas eu gostaria de falar sobre esse jovem que teve um coração quebrantado. Ele tomou uma decisão de ser sincero com o pai dele. Ele disse, eu vou voltar à casa do meu pai, eu vou dizer ao meu pai que eu errei. A primeira atitude que nós devemos ter como uma pessoa com um coração sincero diante de Deus é reconhecer quando nós erramos. Reconhecer a nossa miséria como fez esse jovem. Ele disse, diante do meu pai, eu vou diante dele reconhecer e falar a ele que eu errei. Essa atitude de sinceridade com Deus, de você chegar diante de Deus e falar aquilo que você cometeu, aquilo que você ainda gostaria de cometer ou aquilo que você deixou de fazer, porque muitas vezes nós nomeamos pecado como algo que nós fazemos, mas a palavra do Senhor diz em Tiago que pecado também é aquilo que nós deixamos de fazer. Então nós precisamos entender isso. A primeira atitude nossa, como esse jovem teve, é reconhecer, cair em si, tomar a decisão de reconhecer que erramos com Deus e ter um coração sincero com Ele. A segunda atitude está no versículo 18, quando ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Todo ser humano longe do propósito de Deus, ele está prostrado, ele está caído. Nenhum ser humano longe do propósito de Deus está em pé. Por isso ele disse, levantar-me-ei. Eu vou sair dessa situação, dessa prostração e eu vou diante do meu pai. A terceira coisa, ele disse no versículo 19, eu vou diante do meu pai e vou dizer, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E com certeza nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Esse reconhecimento é do pai para nós. Ele nos reconhece como filho, Ele nos ama como filho. Então a terceira atitude que esse jovem nos ensina é reconhecer que não é mérito nosso ser chamado de filho de Deus. O nosso coração sincero vai entender que é Deus quem nos reconhece como filho e esse mérito não é nosso, é o amor dele, é o amor do Pai por nós. Samuel, 2 Samuel, capítulo 12 e 13, vai falar desse homem que nós citamos no início, Davi, um homem que foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas quando Davi peca e o profeta chega diante dele e declara o seu pecado, a primeira atitude de Davi é dizer, pequei contra Deus. É isso mesmo, queridos, quando nós temos um coração sincero com Deus, nós entendemos que todo pecado que nós cometemos não é contra alguém, é contra o próprio Deus. Quando o filho pródigo reconhece, cai em si, ele diz assim, vou voltar ao meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. É exatamente isso, quando nós pecamos primeiramente contra Deus. E quando nós temos este coração sincero com Deus, nós chegamos diante dele e reconhecemos isso. Salmos 139, versículo 4 diz que antes que haja em mim palavra, o Senhor já sabe. Então, como não ser sincero com aquele que me conhece por completo?
E é isso que eu venho dizer para você. Que você seja sincero com Deus, porque quando você é sincero com Deus nas suas atitudes, nas suas palavras, o Pai te compreende, o Pai te entende, o Pai sabe quem você é. A situação mais triste é quando alguém chega diante de nós e tenta falar algo que nós já sabemos que não é verdade. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós queremos chegar diante de Deus com palavras bonitas, com coisas bonitas, achando que Deus não conhece o nosso coração. Então eu gostaria de dizer para você hoje, chamar a sua atenção para que você tenha um coração sincero com Deus. Deus não está preocupado com palavras bonitas, Deus está preocupado com um coração sincero. E esse coração sincero, a palavra do Senhor é quem nos garante que Ele não vai rejeitar. Que Deus possa te abençoar no restante deste propósito de jejum, que Deus possa fazer que o teu coração seja sincero. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado.